Capítulo 2917 Não Normal, Parte 1 Sente-se. Salahadk disse e Chargey obedeceu, encolhendo-se ao tamanho de uma criança humana sob seu olhar raivoso. Eu esperava mais de você. Mamãe está triste. Triste? O filhote de dragão choramingou, expondo sua barriga em submissão e estendendo seus membros em um apelo silencioso por afeição. Sim, triste. Sem acumulação, sem ensino para os outros, e sem mágica até que eu diga. Estamos claros? Ela perguntou e depois que ele assentiu, ela o pegou no colo. Grande Mãe Todo-Poderosa, isso vai dar muito trabalho. E nós? Perguntou Lith. E você? Salahadk franziu a testa. E se Elisia e Valeron usarem acumulação? Mais importante, eles têm olhos de dragão ou não? Lith estava assustado e animado com a ideia. Assustado porque lidar com bebês com olhos de dragão era um pesadelo e ele precisaria ser extremamente cuidadoso sempre que os levasse para a torre. Animado porque se Elisia conseguia aprender olhos de dragão, então ele também conseguiria. Há infinitas possibilidades só a partir disso. Minha filha se tornaria a maga mais poderosa que o reino. Já veio só de pensar em como Elisia passaria facilmente por suas aulas na academia. Seu coração disparou. Desculpe estourar sua bolha, mas eles não têm olhos de dragão. Salahadk respondeu, fazendo Lith gemer e Camila suspirar de alívio. Chargey carrega apenas 2 linhagens, enquanto Valeron tem 13 e Elisia 4. O sangue do dragão é muito diluído para isso. Duvido que até mesmo Chargey o teria se não fosse por ele ser um descendente direto de 2 guardiões. Normalmente, novas espécies nascem de mortais. A linhagem de Chargey vai ser única. Quanto à acumulação, o conceito deve ser muito complexo para os bebês entenderem. Nessa idade, eles não têm disciplina. Eles ficariam entediados depois de 2 respirações ou se distrairiam no momento em que algo interessante acontecesse. Como uma bolha de sabão, uma borboleta ou qualquer barulho repentino. O problema é que Elisia e Valeron não são crianças normais. Eles não vão esquecer disso com o tempo. Você precisa dizer a eles agora para não praticarem isso, para que, quando crescerem, eles também se lembrem disso e venham até você em busca de orientação. Lith assinou com a cabeça e se transformou usando as escamas de dragão e uma ligação mental para transmitir suas preocupações. Ele não queria introduzir o conceito de morte tão cedo na vida das crianças, com medo de traumatizá-las. Valeron, o segundo, ainda acreditava que seus pais estavam vivos em algum lugar e que um dia eles retornariam. Isso lhe dava esperança e Lith não queria tirá-la dele. Vou esperar até que ele tenha idade suficiente para contar a verdade. Fazer isso agora seria cruel. Ele projetou em suas mentes imagens deles usando a técnica de respiração, rapidamente seguidas por Lith, Solos e Camila ficando tristes e preocupados. Quanto mais as crianças usavam acumulação, mais longe de seus pais algo as empurrava até que Valeron e Elisia não conseguiam mais vê-las. Dia. Valeron foi o primeiro a entender o conceito. A ideia de ficar sozinho novamente era aterrorizante para ele. Nada mal. Perigo. Lith explicou, enfatizando como era o vento colorido gerado pela técnica de respiração para criar a distância. Em todas as imagens, Lith tentou se aproximar, mas a acumulação o empurrou para longe. Perigo. Valeron assentiu, jurando a si mesmo nunca usar a coisa estranha que Chargey tinha acabado de lhe ensinar. Elisia demorou um pouco mais para entender o que seu pai queria dizer, mas quando fez, ela chegou Chargey com cada palavra que considerava um insulto. Poucos dias depois, quando a tempestade do despertar de Chargey passou e todos se acostumaram novamente à vida no reino, Lith recebeu várias ligações. A primeira foi de Fria e Quilla, informando sobre o progresso da expedição na construção do primeiro assentamento e na exploração dos arredores. Os pilotos do Lorien já haviam localizado cristais abandonados e veios de metais mágicos, mas eles estavam muito longe do acampamento. O reino começaria as operações de mineração somente após completar a base e estabelecer uma rota segura. Faça-me um favor. Quilla disse. Quando for visitar minha mãe, ligue para nós, não importa a hora.
Ela não tem notícias nossas há mais de 2 semanas e deve estar sozinha sem o papai. Espera, eu entendo que por não fazer parte do conselho Nauronde não tem amuleto da Vros, mas em Morok? Ele tem e pode te chamar quando quiser. Morok está trabalhando com a Jatar em um projeto. Mesmo que não estivesse, mamãe preferiria esperar meu retorno do que compartilhar o mesmo ar que ele. Kila suspirou. A pior parte é que o sentimento é mútuo. É tão ruim assim? Perguntou Lit. Não, é pior. A voz de Orion rugiu do campo de visão do holograma. Você já passou um dia inteiro com o cara. E eu quero dizer na companhia dele, não apenas no mesmo lugar. Pai. Morok não é. Ele não é isso, ele tem um bom coração. 2 deles, na verdade. Kila disse. Embora o amasse, ela não conseguia negar que seu marido era um pouco rude e que, às vezes, ele podia ser desagradável. Lembre-se de dizer a Nauronde que sinto falta dele. Fria entrou na conversa para salvar sua irmã de mais constrangimento. Perdemos algo interessante. Na verdade, sim. Célia agora está desperta e Chargen roubou sua técnica de respiração com olhos de dragão. Ele agora despertou também. Lita sentiu. Ele fez o quê? Os Ernas gritaram em uníssono. Não seria tão ruim se ele também não tivesse ensinado acumulação para Heresia e Valeron. Eu dei a eles um aviso apropriado para a idade sobre os perigos de usar uma técnica de respiração, mas eles são apenas crianças. Temos que verificar constantemente e garantir que eles estejam apenas respirando. Se é que você me entende. Ok, agora tenho certeza. Você deve estar brincando comigo. Orion invadiu a frente do amuleto, exigindo uma explicação. Assim que Lee conseguiu acalmá-los e encerrar a ligação, ele contatou Girne para agendar uma visita. Ela estava de volta ao serviço ativo. Com os horários estranhos de um Arconte, era raro encontrá-la em casa. Estou atolado no meio de algo e não sei quando vou terminar. Só a voz de Girne vinha do amuleto, deixando-o preocupado. Ligo para você assim que chegar em casa em um horário decente. Há algo que eu possa fazer para ajudar você? Obrigado pela oferta, Lit, mas essa não é uma cena que eu mostraria para crianças e o caso é claro e seco. Trazer uma Gus seria exagero. Girne desliga. Ela sou normal para você, Camille? Lit se virou de sua mesa de trabalho. Você acha que ela pode precisar de ajuda? A falta de um holograma não significa muito. Ela andou perto dos berços, verificando as leituras do conjunto. Se ela estivesse em uma situação perigosa, seu amuleto pessoal não estaria disponível em primeiro lugar. Girne estava em uma sala contendo material confidencial ou evidência que ela não pode revelar a ninguém. Ela está bem. Capítulo 2918 Não Normal, Parte 2. Desde o dia em que Chargen despertou, Solos havia criado uma formação mágica para a torre que verificava os núcleos de Heresia e Valeron em busca de flutuações derivadas do uso de uma técnica de respiração. Até então, eles haviam ouvido as palavras de Lit, mas ele era paranoico demais para confiar até mesmo em uma criança. Como você pode ter tanta certeza? Ele perguntou. Girne é tão paranoica quanto você. Ela sabia que você me faria ouvir a conversa e usou a palavra código corte seco. Isso significa que está tudo bem. Camila deu de ombros. E se ela dissesse que o caso é moleza? Então isso significaria que ela havia sido sequestrada e eles a estavam transferindo para um local desconhecido. Sério? Que porra! Gente, olha isso. Solos entrou acompanhada de Chargen, que era o convidado deles naquele dia, junto com Salark. O Overlord estava explorando a biblioteca e a Solos pedia para limpar a papelada de dias em apenas algumas horas. O Virmling dormiu silenciosamente em um sofá ao lado dela por um tempo, mas agora ele estava ficando entediado. Solos entregou a ele um cubo mágico com cada face dividida em 49 cubos pequenos em vez de apenas 9 já embaralhados. Chargen puxou e empurrou até entender como as várias partes se moviam e então resolveu o cubo em menos de um minuto. Ela lhe entregou vários quebra-cabeças diferentes e ele os resolveu com a mesma facilidade com que Lit abria uma porta.
Ele é um gênio ou eram apenas olhos de dragão? Perguntou Lit. Olhos. Chargei e Salark responderam em uníssono. Você nem pode jogar cartas com um dragão. Eles são trapaceiros natos. Essa parte o Overlord disse sozinho. Olha. Ela pegou um baralho de cartas lacrado, embaralhou e entregou a Chargei, que o embaralhou novamente. Isso está longe de impressionar. Camila disse. Eu também posso fazer isso. Sério? Você consegue fazer isso? Salark abriu as cartas em leque, revelando que elas tinham sido divididas por naipe novamente e as cartas de cada naipe estavam dispostas de baixo para cima. Por que eu não consigo, pelo menos não sem magia? Minha culpa. Estou corrigida. Eu me pergunto se todos os bebês bestas divinas são tão espertos ou se é só Chargei. Lit conjurou um cubo mágico normal, embaralhou e entregou-o para Elisia. Vamos, garotinha, mostre ao papai o que você pôde fazer. Elisia puxou e empurrou até entender como as várias partes se moviam e então mordeu o cubo em frustração antes de jogá-lo fora. Essa é minha garota. Lit levantou a bebê Tiamat enquanto ela ainda rosnava e a encheu de beijos e elogios enquanto Solos ria muito. Por que tão feliz? Ela não resolveu. Camila perguntou confusa. Porque, exceto pela parte da mordida, essa é exatamente a minha / sua reação quando eu / ele recebi meu / seu primeiro. Eu / ele nunca consegui resolver um desses. Lit e Solos disseram em uníssono. Vamos lá, você é um magus. Essa coisa não pode ser tão difícil. Camila disse e ela ainda estava tentando resolver quando uma hora depois eles receberam a segunda ligação. Ei, Lit. Como vai? Nalrond contatar Lit não foi nenhuma surpresa, enquanto sua aparência foi chocante. O Rezar parecia alguém que não comia o suficiente há dias e que tinha passado uma noite inteira acordado. Ele tinha bolsas escuras sob os olhos, cabelo desgrenhado e sua pele era magra, deixando suas feições afiadas como facas. Estou bem, obrigado. E você? Lit reconheceu a mansão Ernaz atrás dele, o que tornou as coisas ainda mais confusas. Eu entenderia se Nalrond estivesse no meio do nada, lutando para encontrar um lugar seguro para descansar e cuidando de racionar seus suprimentos. Mas ele está vivendo em uma das casas mais confortáveis e ricas do reino. Nenhum servo dos Ernaz ousaria desrespeitar um estimado convidado de seus senhores e, mesmo que o fizessem, Nalrond é um mago muito poderoso. Algo está estranho aqui, Lit pensou e Solos concordou. Estou ótimo. O Razar deu a eles um sorriso fraco. Estou apenas cansado. Com fria fora, não tenho muitas distrações, então me deixo levar facilmente pelos meus experimentos e acabo perdendo a noção do tempo. Nalrond não estava mentindo, mas também não estava contando toda a verdade. Ele havia aproveitado a ausência de Fria para coletar mais dados sobre o processo que ele esperava que fizesse seus lados humano e animal se fundirem em um. Ele dormia e comia regularmente, mas os ferimentos que ele próprio infligia para enfraquecer suas forças vitais e estudar como elas interagiam quando a parede protetora que as separava diminuía estavam afetando seu corpo. Que experimentos! Além de escrever um grimório dos feitiços da tribo Rezar para evitar que o legado da sua tribo se perca caso algo aconteça com você, não me lembro de você trabalhando em um projeto. Solos perguntou. Você está errada. Estou trabalhando em uma cura para minha condição desde o dia em que nos conhecemos e nunca parei de fazer isso. A voz de Nalrond ficou fria, irritado por seus supostos amigos se esquecerem de seu primeiro e único objetivo na vida. Alegadamente. Primeiro e único? Ele ficou envergonhado de si mesmo assim que aqueles pensamentos cruéis cruzaram sua mente. Deuses, a exaustão está me transformando em um Lit ainda mais irritado, preciso de um descanso, sinto muito, Solos. O Rezar fez uma pequena reverência em pedido de desculpas. Não quis parecer um idiota. Como eu disse, estou cansado e provavelmente deveria descansar um pouco. Antes de ir, só uma pergunta. Por que o amuleto de Fria ainda não está disponível? Ela deveria ter voltado com você e estou começando a ficar preocupado.
Esse era o plano original, mas depois do que aconteceu com a Cidade Perdida e a Maré Negra, Freya não sentiu vontade de deixar Killa sozinha. Solos respondeu. Ela nos pediu para dizer que sente sua falta e para não nos preocuparmos com ela. Ótimo. Nalrond enrijeceu-se com a notícia. Você sabe quando Killa terminará a engenharia e retornará a Galdrim? Algumas semanas no máximo. Lid franziu a testa diante da reação estranha, mas não fez perguntas. Apenas o tempo para descobrir e classificar as doenças mais infecciosas contra as quais o povo de Galdrim não tem defesas naturais. Entendo. Obrigado. Nalrond suspirou. Ele esperava uma resposta diferente e um retorno mais rápido. A razão pela qual ele chegou à condição atual foi porque ele estava tentando determinar o quanto precisava enfraquecer suas forças vitais para conduzir um procedimento mágico de sua criação. Se tudo corresse bem, a escultura corporal quebraria os efeitos da magia proibida sem forçá-lo a escolher entre suas linhagens. Acreditava-se que Rezar havia encontrado o equilíbrio perfeito entre o lado humano e o lado animal, mas ele já havia aprendido da maneira mais difícil que precisava de alguém para lhe dar vitalidade e curar suas feridas se quisesse sobreviver. Killa concordou em ajudá-lo, mas apenas sob a condição de que Nalrond discutisse seu plano com Freya primeiro, algo que ele ainda não tinha feito. Após os resultados promissores da última série de testes, ele estava confiante nas chances de sucesso de seu procedimento e estava pronto para ter essa conversa. Era hora de pegar o dragão pelos chifres e enfrentar as consequências. Continua no próximo vídeo.